Olá pessoal, tudo tranquilo? Sou o professor Paulo de Língua Portuguesa e hoje, continuando aqui com nossos estudos de sintaxe, de organização da oração do período, chegamos à análise aqui da regência verbal e da regência nominal também, certo? Bom, o que estuda regência nominal, o que estuda regência verbal? Como os nomes e verbos regem seus complementos, Reger, é orquestrar, maestrar. Como que eles vão maestrar, pedir esse complemento? O que nós analisamos aqui basicamente, gente, é o uso ou não e de qual, preposição. Determinados nomes perdem determinadas preposições, determinados verbos pedem determinadas preposições. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouco hoje, ok? Bom, definição, portanto, do que seria aqui o estudo da sintaxe de regência, que acabei de explicar para vocês, Estudo das relações entre termos regentes e seus complementos, que são os termos regidos, certo? E os adjuntos adverbiais, que também seriam os termos regidos, que sofrem, portanto, a regência do nome ou do verbo, tá bem? Termos que pedem complementos são os termos regentes, certo? E aí é o seguinte, eles podem pedir determinadas preposições. Professor, é obrigatório? Vai ter sempre preposição quando eu tiver um complemento e um verbo? Nem sempre. Vai ter sempre preposição quando eu tiver o verbo e um nome e um complemento nominal? Aí nesse caso tem sempre, tá? O importante é também saber qual preposição utilizar, certo? Determinados verbos, como tá ali, podem pedir determinadas preposições, determinados nomes podem pedir determinadas preposições. O termo regente pode ter uma especificidade, ok? Na preposição que ele exige. Complementos e adjuntos são os termos regidos, certo? São aí complemento verbal, objeto direto, objeto indireto e os adjuntos adverbiais, tá bem? Dei um exemplo aqui para vocês para a gente entender o que seria termo regente e o que seria termo regido. Não gosto de você. Gosto aqui é o termo regente, é o verbo, certo? E o termo regido é o complemento verbal, de você. Quem não gosta de alguma coisa. No caso específico do verbo gostar, a regência do verbo gostar pede a preposição de, não é? Eu poderia usar qualquer outra preposição aqui. Em, por exemplo, eu gosto em você. Não, só se eu estiver falando de uma outra coisa. Eu gosto disso em você. Você fica bem quando usa determinado tipo de roupa, enfim, de cor de roupa que seja, Eu gosto de alguma coisa, eu não gosto em alguma coisa. Eu gosto de alguma coisa, eu não gosto para alguma coisa. O que isso quer dizer? A regência do verbo gostar pede a preposição de. No caso aqui, nós temos o verbo gostar e um objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque o complemento verbal vem acompanhado de uma preposição, ok? Regência verbal. Complementos com ou sem preposição. O complemento com preposição é chamado de complemento verbal objeto indireto. O complemento sem preposição é o complemento verbal objeto direto, ok? O indireto tem preposição, o direto não tem. Quem exige ou não a presença da preposição? O verbo. Vejamos. Olha só, o primeiro exemplo, o verbo acarretar, com o sentido de causar, produzir, levar a algo, levar uma consequência. As medidas acarretaram mudanças drásticas. Por que eu escolhi esse exemplo para vocês? Porque o verbo acarretar é um verbo transitivo direto, TD. Portanto, sendo transitivo direto, ele não pede preposição. E é muito comum, quando corrijo redação, vejo bastante esse tipo de uso, o acarretar em. As pessoas costumam colocar isso, acarretou em mudanças. Não. O que acarreta não acarreta em alguma coisa, acarreta alguma coisa. A regência do verbo acarretar não pede preposição. Portanto, as medidas acarretaram o quê? Mudanças drásticas é o nosso complemento verbal aqui, objeto direto, ok? Agora o verbo agradar, a gente vai ver que o agradar tem mais de uma possibilidade de regência, de acordo com o sentido que eu quiser produzir com esse verbo. Quando o verbo agradar tiver o sentido de acariciar, acarinhar, ele é transitivo direto. Por exemplo, André agradava o filhotinho. O que isso quer dizer? Estava fazendo carinho nesse filhotinho, certo? Agradava o filhotinho, transitivo direto, não tem preposição. Agora, quando o verbo agradar tiver o sentido de satisfazer, contentar, ele é transitivo indireto, ok? E aí ele pede a preposição, nesse caso aqui, a preposição a, Olha só, suas maneiras agradavam, gente, aos convidados. Agradavam a quem? Aos convidados. Então, olha só, o que é a regência verbal, De acordo com o sentido do verbo, eu posso ter diferentes usos de preposição.
O verbo agradar, com o sentido de acariciar, agradava o filhotinho, fazia carinha do filhotinho, nós temos aqui o transitivo direto, sem preposição. Agradar, com o sentido de contentar, satisfazer, né, alguém, suas maneiras agradavam aos convidados, aí nesse caso eu tenho o uso da preposição, no caso aqui a preposição a, ele é um verbo transitivo indireto. Por isso, gente, é muito importante dizer o seguinte, né? Não há verbo transitivo direto, não há verbo transitivo indireto, não há verbo intransitivo que não tem complemento. Tudo depende do quê? Do uso. Por exemplo, o agradar. Ele pode funcionar como verbo transitivo direto. Ele pode funcionar como verbo transitivo indireto. E em outros usos, ele pode funcionar até como um verbo intransitivo, certo? Sem complemento nenhum. Eu preciso, portanto, analisar sempre cada caso, tá? Não é interessante pensar, tal verbo é assim. Não. É necessário prestar atenção em cada uso, certo? Possível. Bom, o verbo aspirar agora, né? Esse, assim como agradar, ele tem diferentes sentidos, para diferentes sentidos, diferentes regências. Vejamos de que forma isso se dá. Aspirar com o sentido de inalar, respirar, sorver, certo? Igual do aspirador de pó. Aí ele vai ser transitivo direto. Quem aspira, aspira alguma coisa, aspira algo. Aspirou o quê? Vejamos, ó. Maradona aspirou todos os perfumes, tá, gente? Perfume que ele aspirou. Maradona aspirou o quê? Cheirou o quê? Todos os perfumes, certo? Nesse caso aqui, verbo transitivo direto. Já quando aspirar tiver o sentido de desejar, almejar, buscar algo que eu quero, portanto, que eu tenho a intenção, né, de obter um objetivo que eu tenho, vejamos. Transitivo indireto e aí eu uso a preposição a. Maradona aspirou a uma carreira de sucesso. Não vamos confundir as coisas, hein? Aspirou a quê? Desejou, né? Foi atrás de quê? Aspirou a uma carreira de sucesso. A uma carreira de sucesso, tá? Não vamos confundir. Enfim, Maradona aspirou todos os perfumes e cheirou. Aspirou a uma carreira de sucesso, buscou, foi atrás, né? Era o que ele queria. Era uma carreira de sucesso e realmente teve. Nesse caso, gente, do verbo aspirar, é interessante nós dizermos que a regência dele não aceita o pronome lhe. Como assim, professor? Quando eu uso um complemento verbal, um objeto indireto, como aqui, a uma carreira de sucesso, e eu quiser substituir por um pronome oblíquo, eu costumo usar o lhe. Por exemplo, eu dei a ele minha caneta. Eu não posso dizer eu dei-lhe minha caneta? Posso. Esse lhe equivale a ele, que é para a terceira pessoa. Nesse caso aqui, há uma carreira de sucesso. Ela, né? Também seria a terceira pessoa. Então, eu aspirei a ela. Isso está certo? Isso está certo. Eu aspirei a ela, a essa carreira. Ok. Então, eu poderia usar eu aspirei-lhe? Não. Por quê? Formação do verbo, certo? Regra dele aqui. Não construo. Eu aspirei-lhe. Não. Eu digo a ela. Lhe não. Não aceita o lhe. Tá bem? Continuando. Assistir. Esse também muda bastante, né? De acordo com o sentido. Ó, assistir com o sentido de ver, de contemplar, de assistir ao espetáculo, assistir à aula. Nós temos um verbo transitivo indireto que pede a preposição a, ok? André assistiu às cenas cortadas. Olha só. Esse AS com o acento grave ali, né? Indica a presença da crase, que é essa aglutinação de dois As. No caso aqui, André assistiu a quê? Às cenas cortadas. Por que eu tenho esse acento grave? Porque um A é da preposição, assistiu a alguma coisa, e o outro A é das cenas cortadas. Se fosse o nome masculino, não ficaria as assim, né? Ficaria aos, o A mais O, ok? Se fosse o espetáculo teatral, André assistiu ao espetáculo teatral, a pergunta, né? Ao. Portanto, assistir, com o sentido de ver, contemplar, transitivo indireto pede a preposição a. Nesse caso, como aconteceu ali com aspirar, não se deve utilizar o lhe, tá bem? Não devo dizer André assistiu-lhe. Não. A elas, né? Não. Não posso, tá? A elas pode ser. André assistiu a elas, sim. André assistiu-lhes. Não, não pode, tá bem? Ajudar, dar assistência agora. Qual o sentido de assistir nesse caso? Prestar socorro, né? Assistiu os necessitados. Aí não tem como errar, gente. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Eles assistiram os doentes, tá certo. Eles assistiram aos doentes, também está certo. Ok.
Ainda no verbo, deixa eu voltar aqui, no verbo assistir, no terceiro uso, em que ele é indireto, ele não tem complemento, né? O assistir pode significar também morar, ok? Eu assisto no Brasil. Eu assisto em algum lugar nesse caso. Onde? Eu assisto no Brasil. O que isso quer dizer? Eu moro no Brasil, ok? Aí o que nós temos aqui é um adjunto adverbial de lugar, no Brasil, certo? Não tem um complemento verbal. Verbo chegar, gente. Quem chega, chega a algum lugar. Muita atenção ao que eu vou falar agora para vocês. Isso aqui, sempre quando nas aulas de gramática, né, a gente corrige algum exercício que tem isso do chegar a e não chegar em, os alunos costumam dizer, mas não, professor, é chegar em, eu não cheguei na minha casa, não cheguei à minha casa. No uso coloquial popular, nós usamos sim o chegar em, ok? Que não obedeça à norma culta. Mas no nosso contexto aqui, de estudo, né? Pensando numa prova, num concurso público, num exercício, é necessário estar atento sim à obediência dessas normas, tá? O problema é que isso muitas vezes acaba distanciando o aluno até do estudo da língua portuguesa, né? Porque essa ideia, o falante de língua portuguesa tem a ideia de que ele não domina a língua, porque ele não domina essas regras gramaticais, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bem? É necessário estar atento a essas regras para esses usos formais, ok? Do idioma, exercícios ou situações formais que exijam também, né? Esse uso do idioma. No nosso dia a dia, isso acaba ficando, né, meio de lado, aí, é meio deixado de lado, por conta de um uso mais coloquial da língua. Bom, voltando. O verbo chegar pede a preposição a, certo? Chegamos ao fim, tá bem? Chegamos à cidade dela. Nesse caso aqui, como cidade é um nome feminino, eu coloco o acento grave indicador da crase a mais a, ok? Um a é a preposição, o outro a é o artigo de cidade, ok? O verbo esquecer, muita atenção ao pronome, gente. Por quê? Se o esquecer for um verbo pronominal, se eu tiver um pronome com ele, ele pede a preposição de. Se não tiver, ele é um verbo transitivo direto. Olha só. Esqueci a garrafa. Esqueci o quê? A garrafa, não uso preposição alguma, ele não tem pronome nenhum com ele. Agora, se eu digo, gente, esqueci-me. Eu não esqueci-me a garrafa. Eu esqueci-me, vejamos, da garrafa. Ok? Então, se o verbo esquecer... O lembrar também, né? Se ele também tiver o pronome com ele, lembrar-se de, esquecer-se de. Mas lembrar alguma coisa, esquecer alguma coisa. Sem a preposição. E uma outra possibilidade ainda de construção é essa, né? Esqueceu-me a garrafa. Aí, nesse caso, né? Também, ele seria aqui um transitivo indireto na terceira pessoa, mais o pronome. Esqueceu-me a garrafa. Ok? A garrafa... Esqueceu-me, eu acabei me esquecendo aqui dela, certo? Acabei me esquecendo dela, tá bem? Aí eu tenho a preposição. Mas no caso do verbo com terceira pessoa aqui, tá? Como se a garrafa tivesse esquecido, né? Vejo que mudou. Nesse caso, eu não esqueci-me da, mas é a garrafa, esqueceu-me. A gente usa o verbo sem a preposição no de, ok? Do da garrafa. Continuando, obedecer e desobedecer agora, ó. Transitivo indireto, quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a. Sempre obedeci às leis, ok? Olha de novo o acento grave, indicador de crase, mostrando pra gente que a preposição a está ali. Nunca desobedeci aos meus pais. Quem obedece, obedece a alguém, aos pais. Quem desobedece, desobedece a alguém, também aqui aos pais, né? Assim como obedecer às leis ali em cima, certo? Favorecer é verbo transitivo direto, tá bem? Os juízes favoreceram a um time? Não. Os juízes favoreceram um time. Transitivo direto, ok? Não tem preposição. Verbo preferir, transitivo direto e indireto. O que isso quer dizer? Ele tem um complemento verbal que não tem preposição, que é um objeto direto, e ele tem também um complemento verbal preposicionado, que é o objeto indireto. Vejamos como isso acontece, ó. Prefiro algo, objeto direto, alguma coisa, a outra coisa, o objeto indireto. Vejamos. Preferimos o quê? Ficar, a quê? A sair, certo? Preferimos ficar a sair no último sábado, ok? Preferimos ficar a sair no último sábado. Detalhe, gente, ele não admite o uso de expressões de intensidade. Mais do que, menos, muito. Quem prefere, prefere. Eu não posso construir, repito,
né? Como fiz com o chegar ali, de acordo com a norma culta. Prefiro mais isso do que aquilo. Não, prefiro isso a aquilo, certo? Continuando, o verbo visar agora. Com o sentido de mirar, apontar ou vistar, ele é transitivo direto. Vejamos. Visou o alvo mais difícil. Visou o quê? O alvo, né? Mirou ali o alvo mais difícil. No sentido aqui de ver, realmente enxergar, né? Mirar o alvo. Visou os documentos, no sentido de vistar. Visou os documentos falsos, também transitivo indireto. Não pede preposição, quem visa, visa a alguma coisa. Entretanto, com o sentido de buscar, pretender, no mesmo uso que nós vimos ali há pouco, do verbo aspirar, né, de querer alguma coisa, visar alguma coisa, aí ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Vejamos, eles visavam ao sucesso profissional. Nesse caso, quem visa, visa a algo, eles aqui visavam ao sucesso profissional. Ok? Bom, gente, há outros tantos verbos, né? Existem até dicionários de regência verbal, certo? Dicionários de regência, né? Verbal e nominal. Seria pouco produtivo a gente ficar vendo vários verbos aqui. Perderíamos muito tempo. Escolhi esse para vocês perceberem como se dá isso da regência, né? Da relação do verbo com o seu complemento verbal ou com o seu adjunto adverbial, de lugar, que seja, né? No caso do chegar, por exemplo. Já a regência nominal, não temos um complemento para um verbo, mas para um nome, tá? Alguns nomes pedem complemento. Alguns nomes, como substantivos, abstratos, adjetivos e advérbios, também podem ser termos regentes. Assim, precisamos de complementos que serão os termos regidos. Como nós chamamos esse complemento? De complemento nominal, tá? Detalhe, sempre há preposição entre o termo regente e o termo regido no caso da regência nominal. Então, regra geral, todo complemento nominal é preposicionado. Sempre. Sempre o termo regente, que for um nome, que for um substantivo abstrato. Não são todos, tá? Alguns deles podem pedir o complemento. O adjetivo, que pode pedir o complemento, ou um advérbio que possa pedir um complemento, nós teremos um complemento preposicionado. Vejamos alguns exemplos aqui, ó. Tenho muita admiração por ou a você. O nome admiração é um substantivo abstrato, né? Tenho admiração por alguém, por você ou a você. Tanto o uso da preposição aqui, a quanto por, não há problema, as duas são corretas, tá? Agora, não seja impaciente comigo. Impaciente é um adjetivo nesse caso, né? Não seja impaciente, que você não seja impaciente com quem? Com ele, com ela, conosco, comigo. Não seja impaciente comigo. O impaciente pede, portanto, a preposição com. Devo obediência a meus pais. Nós acabamos de ver ali o verbo obedecer, né? Obedecer a. O obediência, que é o nome que vem desse verbo, usa a mesma preposição. Devo obediência, substantivo abstrato, a quem? A meus pais. Sou obediente aos meus pais. Olha aqui agora, né? Aos meus pais ou a meus pais. Obediente é um adjetivo que vem também do verbo obedecer. Pede a mesma preposição. A. Sou obediente a quem? A meus pais. Eles são entendidos no assunto. Um adjetivo entendidos agora. Quem é entendido em alguma coisa. Em mais o, no assunto. Ok? Sou incapaz de machucar um animal. Quem é incapaz de alguma coisa. Quem é capaz, né, também é capaz de alguma coisa. Tinha horror a quê? Horror a insetos. O nome horror pede a preposição a. Esse filme era impróprio para menores. Impróprio é um adjetivo para quem? Para menores, ok? Estava vazio de sentimentos. Vazio é um adjetivo. Estava vazio de quê? De sentimentos é a preposição que vazio pede. Será eternamente grato a mim. Grato a quem? Grato a mim, o adjetivo grato aqui, né? A mim, portanto. Sempre será afável, mais um adjetivo, para comigo. Professor, o que seria para comigo? Olha aqui embaixo, ó. Para com equivale, né? A com em relação a, ok? Então, sempre será afável para comigo, sempre será afável em relação a mim. O afável aqui aceita, portanto, essa construção, né? Do para com. Ok, pessoal? Bom, regência verbal, regência nominal. O que nós vimos aqui? Alguns verbos pedem determinados complementos.
que podem ser preposicionados ou não. Objeto direto, objeto indireto, e ainda podem pedir alguns adjuntos adverbiais. É necessário, é importante estarmos atentos ao tipo de preposição que esses verbos podem pedir. O mesmo acontece com os nomes. Aí os substantivos abstratos, os advérbios e também os adjetivos, né, podem pedir aqui determinados complementos. E esses complementos, no caso dos nomes, os complementos nominais, sempre serão preposicionados. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Bons estudos para vocês aí, até a próxima. Valeu!